Olá, viva! Conforme prometido, as pessoas que costumam consultar comigo sempre que gostam de fazer cartomância, eu estou a preparar uma aula com um curso sobre a leitura das cartas no método que eu tenho utilizado nos últimos 30 anos. Todos nós somos médiuns e todos os que gostam e que são chamados a este tipo de consultas do oculto têm dons específicos, porque todos têm os seus próprios guias. Eu vou dar esta aula de uma forma simples, o mais simples pelo menos que eu consigo fazer, ou que eu conseguirei fazer, e para isso vão precisar apenas de um baralho de cartas e vão utilizar apenas o 7, o 8, o 9, o 10, o valete, a dama, o rei e o as de cada naipe, dos 4 naipes de copas, paus, ouros e espadas. Em cada carta vocês vão escrever o significado dessa lâmina. E então vamos continuar a dar exemplos de leituras. Vou ensinar como se distribui as cartas. Isto deve ser feito num ritual próprio, a um horário à conveniência de cada um, sem ter perturbação, e deve ser feito com respeito. Ao consultar o oculto, estão-se a abrir portas ao desconhecido. Isto mexe com energias que as pessoas desconhecem e especificamente podem mexer com seres e entidades também, que são os mesmos que vos vão ajudar a intuir e a guiar em cada consulta específica. Eu aconselho a que comecem por tomar notas num livrinho sobre as vossas próprias consultas e ponham as datas e guardem, e à medida que os acontecimentos se vão realizando, vocês vão riscando e podem conferir desta forma que as mensagens que vêm do universo, inteligência superior, elas são verídicas se forem feitas com fé, com clareza, com honestidade e com respeito. Então, eu gostaria de começar por dizer que ao as de copas nós vamos considerar como a carta da família, do lar, dos imóveis, casas, apartamentos. Poderão escrever, como aqui diz no exemplo, não sei se é visível, eu pelo menos fiz assim desta forma, escrevi na própria carta. Eu peço desculpa porque eu estou a fazer isto através do meu computador e realmente não tenho a certeza se está visível. De qualquer maneira, eu escrevi família, lar, casa, apartamento, tudo o que é imobiliário. Depois, ao rei de copas, vamos considerar um homem de coração, uma boa pessoa. A rainha de copas vamos considerar exatamente
uma pessoa bondosa, poderá ser uma pessoa querida, familiar ou uma amiga muito próxima. O valete de copas, vamos considerá-lo um jovem amoroso, um jovem imaturo, muito apaixonado, muito inconstante, com um coração de ouro também. Quanto ao 10 de copas, nós vamos considerar esta carta como uma carta da surpresa boa, da alegria, dos presentes, das prendas. E ainda o 9, uma carta extremamente positiva, o 9 de copas, que vai significar a vitória, o sim como resposta, a realização, que as coisas se concretizam, se realizam. O 8, a carta do amor, da paixão, o 8 de copas. Mas também pode significar uma jovem apaixonada. Mas mais à frente nós vamos continuar e eu explicarei melhor, depende do conteúdo da consulta e do que se está a consultar. Normalmente, copas é sempre positivo e é sempre coisas de emoção, de coração. O 7 de copas vai significar bebés, crianças. E ainda vai depender do contexto e do que se apresenta no conjunto para a sua melhor interpretação. Então vamos passar agora à carta de paus, o As de paus. O As de paus poderão escrever também na carta. Eu aconselho que escrevam todas as cartas, porque assim, cada vez que vão jogando, facilita a consulta e à medida que vão jogando, vão começando a memorizá-las facilmente. Esta é a carta do triunfo máximo, do sucesso. A carta que também significa o dinheiro. E a pessoa pode vir a ser célebre, rica, dependendo do conteúdo. A ter sucesso, triunfo, depende do conteúdo sempre. O rei e a rainha significam pessoas. Portanto, reis são sempre homens, rainhas ou damas são sempre mulheres. E os valetes, isto é a regra geral, são jovens. Em geral, as cartas de paus estão sempre relacionadas com pessoas de cabelo escuro, o que nós costumamos dizer morenas, e as cartas vermelhas, pessoas de pele branca e cabelos claros. O valete, neste caso de paus, vai representar uma pessoa bondosa, um homem ou um jovem bondoso. O rei e a rainha de paus são pessoas que vão estar a consultar ou pessoas que realmente estão relacionadas com a consulta, que vocês depois vão ver mais à frente. Poderão ser marcadas com pessoas vossas conhecidas ou pessoas que vocês queiram saber. Pode ser marido, pai, filho, namorado, mãe, irmã, tia, avó, amiga. Depois mais à frente vão ver. Agora eu tenho aqui ainda marcado no 10 de paus a carta das transações comerciais.
tudo o que envolve dinheiros, empréstimos, heranças, compras, vendas. O 9 de paus vai significar a carta da união, do casamento. Pode ser união só conjugal, pode ser um contrato entre duas pessoas que decidem viver juntas, não necessariamente tem que ser casamento legal ou religioso. Aqui o 8 representa uma rapariga, ou representam, como eu disse, os 8 raparigas, e depende do contexto da consulta. Normalmente, da mesma forma, nas outras figuras de vermelhos significam pessoas de tez branca, cabelos claros ou louros escuros, castanhos claros, médios, e os 8 de paus. E as pessoas, as figuras representam pessoas de cabelo escuro ou tom de pele morena. O 7 de paus significa bens, benefícios, ajudas. E vai depender também das cartas próximas a sua interpretação. Eu espero não estar a falar muito rápido, porque vocês têm sempre a oportunidade de depois repetir o vídeo e poderem escrever à vontade. A carta do As de Ouros vai representar o negócio, a profissão, o trabalho, os estudos. O rei de ouros tem aqui uma particularidade que pode representar uma empresa, uma pessoa industrial, um empresário, mas ainda a pessoa de maior idade, poderia ser um velho. E novamente depende do contexto e do conteúdo da pergunta e das cartas que se aproximam, a gente vai intuir o que se trata. A dama representa uma mulher ou, se a pessoa entender, a própria consulente, porque qualquer destas figuras pode ser marcada. Eu, pessoalmente, quando consulto, uso sempre paus e ouros para marcar a mim ou às pessoas que eu queira consultar. O valete é a carta do mensageiro, o valete de ouros. Este valete pode ser alguém que vem lhe contar ou transmitir a mensagem sobre determinado assunto, como pode ser notícias, pode ser inclusivamente e-mails, telefonemas, coisas assim no género. Tudo o que tem a ver com uma mensagem ou uma notícia de alguém. O 10 é uma carta também muito importante, porque esta carta, quando sai no jogo, significa viagem. E quando é viagem, não é uma pequena deslocação dentro do país ou de uma cidade a outra, não. Significa viagem mesmo. E esta viagem normalmente significa passar fronteiras, outros países. Ela tem ainda um significado de mudanças, todas elas para melhor quando sai, a não ser que as cartas ao lado sejam negativas. Mas geralmente o conteúdo desta carta traz
boas notícias, novas possibilidades, novas oportunidades. São mudanças radicais. O 9 de ouros são dinheiros que vêm com atraso. Vamos supor que alguém deve dinheiro ou que a pessoa está à espera de receber uma pequena quantia. Não são quantias muito elevadas, mas que chegam. Também pode significar atraso em determinados assuntos, que não são acontecimentos rápidos, mas que se realizam com determinada demora. Depende, novamente, do contexto e das cartas que se aproximam. O 8. O 8 é uma carta que significa deslocações, movimentos. Pode ser um carro, pode ser a pessoa a caminhar, a deslocar-se, a movimentar-se, pode ser o caminho, depende do que se esteja a consultar. E o 7 de ouros. Sempre que sai o 7 de ouros, significa que a pessoa vai ser obrigada na sua vida a ter uma decisão importante, uma escolha. O 7 de ouros significa decisão e escolha, mas de importância para a vida da pessoa. No As de espadas, esta carta significa geralmente contratos de todos os tipos. Tudo o que é documento, tudo o que é papéis que exigem a assinatura das pessoas. E dependendo se ela sai virada normal ou invertida, a pessoa tem que prestar atenção, porque normal é como deve sair. Se sair invertida, há que tomar atenção, porque pode ser que a pessoa vá assinar qualquer coisa que lhe seja inconveniente, e também vai depender do outro contexto. O rei significa sempre a lei. Pode ser um juiz, pode ser um advogado, um polícia, alguém da lei. A dama é sempre a mulher sozinha, a viúva ou a divorciada, ou ainda uma rival. O valete significa um homem muito falso, muito traiçoeiro, um homem que é capaz de encantar, mas que há que tomar atenção e não confiar absolutamente nele. É um homem geralmente de tez morena, uma pessoa fingida, hipócrita, cínica, capaz de dar o golpe quando menos se espera. O 10. Esta carta tem vários significados. Se ela está acompanhada de cartas positivas, acelera os acontecimentos e aí junta copas, sempre quererá dizer brevemente, num curto espaço de tempo. Se estiver junto a outras cartas negativas, por exemplo, o 10, o 9 e o 8, sempre que saem juntas, 8, 9 ou 10 ou 10, 9, 8, significa morte. Mas o 10 significa ainda o fim. Mas pode ser um fim de um ciclo, de um trabalho, depende da consulta e do que a pessoa queira ver. Assim como também pode significar a rapidez dos acontecimentos e vai depender das cartas próximas. O 9 significa uma separação, uma infelicidade, uma tristeza. E
também vai depender da proximidade das outras na sua interpretação. O 8 sempre vem de golpe, traz lágrimas, desgostos, roubos. São golpes, são facadas, são traições, desgostos grandes e que acontecem inesperadamente, de repente. O 7 significa geralmente aborrecimentos, inquietudes, querelas, e pode significar ainda numa questão de saúde, inquietude, pode ser positiva como negativa, pode significar ainda nervos e outras situações no género. Eu espero que consigam acompanhar e que tenham conseguido acompanhar o significado das cartas. Aconselho a escrever em cima delas e à medida que vão jogando, com certeza vão memorizando as cartas. Portanto, teremos ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 cartas. Para iniciar o jogo, eu sempre aconselho, se é para a própria pessoa, no início eu não aconselho muito a fazer para a própria pessoa, porque a pessoa sem querer pode deixar influenciar ou influenciar a consulta, porque tem que ser muito neutra. Aconselho a praticar com pessoas conhecidas. Podem ser familiares e amigos, mesmo até aqueles que não são crentes. Convém sempre anotar os resumos para verificar a realização dos acontecimentos. Escolher um momento tranquilo, uma música ao seu gosto e concentração é muito importante. Convém analisar o conteúdo geral das cartas, tendo em conta que as cartas negativas são sempre espadas, mas que se as espadas estiverem próximo de cartas de coração, cartas vermelhas, estas anulam em parte a parte negativa. Para começar a jogar, quando já têm vocês todos os naipes marcados com o respectivo significado, vão juntar e vão embaralhar, levando o tempo que vossa intuição diga. Param quando querem, mexem como querem, podem também espalhar o jogo na mesa todo e fazer desta forma, juntar, isso fica ao vosso critério e ao gosto de cada um. Convém que a pessoa que vai consultar a amiga ou o amigo, depois de embaralhar e de marcar num papel o nome da pessoa, a data do nascimento, escolher a figura para a pessoa. Vamos supor que é uma mulher de cabelo pintado de amarelo, de louro, pode escolher a rainha sendo de ouros. Se a base é castanha natural, também pode ser a dama de paus. E em relação aos homens, a mesma coisa. Poderá pôr um rei, se moreno ou de cabelo escuro, de pigmentação
castanho ou preto. Pode pôr um rei de paus e pode ainda marcar o rei de consulente. Isso fica à vossa descrição, tá bom? Se é uma pessoa boa, se não é, sempre com as respectivas datas. E porquê isto? Porque se for jogar e não tiver marcado a figura que representa a pessoa, não vai saber quando é a mensagem para a pessoa em questão. Eu aconselho a dar as cartas à pessoa e a pessoa em silêncio pegar nelas, pode à sua livre, espontânea vontade segurar apenas, como pode chegá-las à testa e pensar para si em segredo as coisas que ela quer saber. Esta é para mim a parte mais verídica, porque geralmente no final da consulta eu pergunto se as cartas responderam a todas as questões pedidas e as pessoas respondem que sim. Vamos então continuar como depois a pessoa de baralhar parte as cartas para a esquerda ou para a direita em 3 montes e agarra e volta a juntar os montes, ok? E depois vai tirar o método que eu uso, vai tirar 6 cartas viradas para baixo e vai virar para cima a 7ª. E aqui a pessoa vai ter que fazer 12 cartas, virar 12 cartas, e nestas 12 cartas tem que estar a figura que foi escolhida no bloco ou no papel que representa a pessoa que vai consultar. Se não tiver saído nenhuma destas figuras, volta a juntar o jogo. Por exemplo, eu marquei a dama de ouros e a dama de paus, marquei o rei de ouros e o rei de paus e não saiu nenhum deles. Este jogo supostamente não é ainda o jogo correspondente à pessoa. Esta é a melhor forma de consultar, marcando os consulentes, representando-os com figuras, para poder ter a certeza absoluta que aquelas mensagens são para a pessoa. Então haveria que voltar a embaralhar as cartas, o tempo que desejar, voltar a partir. No caso com a pessoa presente, deve ser a pessoa mesma a partir, e a pessoa que consulta recolhe e junta e volta outra vez a pôr 6 cartas na mesa e depois 12, virando-as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E verificando então se o naipe escolhido inicialmente, quando se anota o nome referente à pessoa, sai aqui. Por exemplo, agora eu vejo que saíram a dama de ouros, que eu tinha marcado, e o rei de ouros. Não tem que sair todas, mas se pelo menos sai a carta que a gente quer, já sabe que esta leitura vai ser iniciada e que corresponde a mensagem para a pessoa. Eu vou fazer uma pausa. E já continuaremos, porque eu tenho a impressão
que tenho que parar o vídeo e iniciar outro. Espero que até agora tenha sido fácil a minha explicação para todos vocês até aqui. E já continuaremos. Depois do baralhar e de aparecer a pessoa, vamos então fazer outro vídeo como se vai proceder a uma leitura. Até já!